Fala, Bernardo, obrigado mais uma vez pela essa oportunidade. Sempre um prazer falar aqui com vocês e vocês que estão acompanhando, não se esqueçam, deixe seu like aqui nesse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva aqui no canal do Bernardo, com conteúdo de fantástica qualidade, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É o seguinte, Bernardo, a notícia é boa, mas para eu explicar o quão boa é essa notícia, eu tenho que contar um pouco de história. Qual é a história? Bom, todo mundo sabe que o Flamengo ganhou o leilão do terreno lá do gasômetro, num processo de desapropriação feito pela prefeitura. O Flamengo pagou 138 milhões de reais por esse terreno e, como nós sabíamos, o Fundo de Investimento Imobiliário, cujo cotista é o Fundo de Garantia, portanto a Caixa Econômica Federal, reivindicou um preço maior. Isso foi levado para a Justiça e a juíza responsável determinou que fosse feita uma avaliação pericial para determinação do preço. Mediante essa avaliação, no final dessa avaliação, o Flamengo pagando a diferença, a juíza daria a posse do terreno para o Flamengo. Portanto, o Flamengo não tinha a posse depois de ter pago os 138 milhões. Essa perícia foi feita, foi realizada, o valor foi determinado, um aumento de 7,8 milhões de reais que o Flamengo pagou imediatamente. E aí, a prefeitura reivindicou que a posse fosse dada ao novo proprietário. Só que neste momento, a juíza declinou de determinar a posse e transferiu a competência desse julgamento para a Justiça Federal. Eu não sou um perito na parte jurídica e não tenho a menor pretensão em sê-lo. Então eu vou explicar da maneira mais simples possível, a maneira pela qual eu consegui entender. A juíza disse que não era competente para realizar esse julgamento, transferiu para a Justiça Federal. A Justiça Federal ficou transferindo de varas para a sétima vara, segunda vara, para determinar aonde esse processo seria julgado. Neste ínterim, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi até Brasília, numa audiência com a Presidência da República e a Caixa Econômica Federal, e explicou, primeiro, a necessidade da desapropriação, segundo, daquela questão da dívida dos 4,3 bilhões de reais, e provou ao presidente da República e também à direção da Caixa Econômica Federal que a Caixa não estaria perdendo nada. A questão é que a Caixa Econômica Federal tinha uma expectativa de venda nesse terreno de 240 milhões de reais. Mas aí é um pequeno comentário. Há uma discrepância muito grande nesses valores, 240 milhões de reais para 138 milhões de reais. Acontece que se trata de um terreno de marinha, portanto, trata-se apenas de 83% desse terreno. Ou seja, já não seriam mais 240 milhões de reais, seria algo em torno de 200 milhões de reais. Considerando ainda que esses 138 milhões que foram pagos pelo Flamengo incidem sobre esse valor 10% de desconto por conta da questão da contaminação. Se nós aplicarmos esses 10% dos 200 milhões, a gente tem mais uma redação de 20 milhões de reais, a diferença passa de 140 milhões para 180 milhões, uma diferença mais razoável e mais factível. Bom, foi feita essa perícia a pedido da juíza, determinou-se então que a diferença era uma diferença pequena, o valor da perícia, se comparados os mesmos 83%, era de apenas 7,8 milhões de reais, o Flamengo pagou, mas ela não aceitou. E aí havia uma expectativa muito pessimista de que, indo para a Justiça Federal, esse processo demoraria, seria arrastado, mas a intervenção do prefeito, junto à direção da Caixa Econômica Federal e a do presidente da República, fez com que acontecesse uma coisa muito boa. Ao invés dessa resolução ser feita por vias judiciais, vamos tentar resolver essa questão de maneira conciliatória, dentro de uma comissão conciliatória mesmo, para tentar acomodar os interesses de ambas as partes. Há uma série de notícias que retratam isso. A primeira delas foi dada no site Metrópolis pelo Guilherme Amado, na coluna do Guilherme Amado, escrita pelo Atos Moura, explicando essa relação da prefeitura com a presidência da República. E não é possível que a gente não toque no ponto da questão política. Um projeto dessa magnitude, no centro da cidade do Rio de Janeiro, num dos pontos mais importantes da cidade do Rio de Janeiro, é um processo que tem participação política. Não tem jeito. Não importa quem seja o governo. Na gestão federal anterior, o presidente da República tinha se manifestado a favor, ou seja, há sim um impacto político por se tratar de um terreno importante, numa cidade importante, numa região importante, para o time mais popular do país. Ou seja, tem um impacto político. Então, nessa coluna, o Atos Moura explica isso.
Há uma outra notícia, que é a notícia dada pela Geralda Doca, confirmando a desistência da Caixa Econômica Federal e a transferência dessa resolução para a AGU, Advocacia Geral da União, que vai ser a mediadora desse processo. Então, a Geralda explica. A Geralda comete um erro no final da matéria, onde ela fala dos 138 milhões de reais. Ela fala que o Flamengo precisa pagar 40 milhões, não é verdade. É aquela questão dos 83% e dos 100%. O Flamengo só paga 83% do valor. Qualquer um que fosse comprar o terreno só paga 83% do terreno pelos 17%. Os 17% referem-se ao fato de ser um terreno de marinha, tá? Como é explicado nos documentos. E essa explicação ela aparece com mais calma no documento da perícia judicial. Aí, finalmente, a confirmação oficial da AGU se manifestando como o órgão que vai ser o conciliador nessa discussão entre a prefeitura, não é nem entre o Flamengo, entre a prefeitura e a Caixa Econômica Federal. E aqui, finalmente, esse documento é o documento que explica essa questão dos 170 milhões, os 40%, e eu vou ler aqui algumas partes para vocês. No laudo pericial, esse que foi solicitado pela juíza, o expert avaliou o domínio pleno do imóvel desapropriado em 176 milhões de reais. Bom, aí ele explica o que é o domínio pleno, né? Desse modo, considerando que a Fazenda Municipal está promovendo a desapropriação somente do domínio útil, ou seja, os 83%, é imprescindível deduzir-se o valor fixado pelo perito do juízo, o percentual de 17%, equivalente ao domínio direto, conforme estabelecido no artigo 103 do Decreto-Lei, aí especifica. E é possível dizer que, como eu falei, isso se refere-se a qualquer entidade, qualquer proprietário, qualquer interessado que fosse comprar o terreno, ele só pagaria o que é o domínio útil, já que os 17% você pode construir o seu terreno, mas você não pode fazer nada com relação a esses 17%. Esse 17% é excluído do valor do terreno, tá bom? E aí tem as explicações complementares. Fixadas essas premissas, é possível concluir que o valor do imóvel desapropriado, domínio útil apenas, correspondente, segundo os parâmetros adotados pelo laudo pericial, a 83% do valor indicado pelo expert, suas conclusões é de 146 milhões de reais, considerando que a Fazenda Municipal já havia depositado a quantia de 138 milhões de reais, a diferença refere-se apenas a 7,8 milhões de reais que o Flamengo já pagou. E agora, com essa questão indo para um fórum conciliatório, é possível, é até provável que isso se resolva com mais celeridade, por algumas razões. Esse laudo que disse que a diferença era de apenas 8 milhões de reais é um laudo neutro, é um laudo que foi solicitado pela juíza, ou seja, é o quanto vale o terreno. A Caixa pode ter uma expectativa maior, mas não vale isso. Lembrando que a Caixa, o fundo de investimento imobiliário, ali controlado pela Caixa, ele faz parte de uma parceria público-privada para aquela região, para desenvolver aquela região. Portanto, não é um investidor imobiliário qualquer que pode sentar no terreno e esperar que o terreno se valorize. Não pode. A obrigação desse fundo é desenvolver a região. Portanto, esse terreno tem que ser, de fato, desapropriado para que desenvolva a região. Então, uma notícia muito boa, é um passo importante, ficou mais perto. Agora, esperar essas próximas reuniões de conciliação para saber o quão rápido vai ser, o quanto distante vai ser essas duas propostas, mas é muito provável que isso aconteça de maneira mais rápida, Bernardo. A notícia é boa e a gente vai acompanhando e atualizando tanto lá no meu canal, no Mundo na Bola, que se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve, ou aqui, atualizando você sempre que você precisar, eu vou estar à disposição, parceiro. Um grande abraço aí aos amigos aqui do canal do Bernardo. Antes de você sair, deixe seu like, deixe seu comentário e siga aqui o Bernardo no canal dele. Grande abraço, até a próxima.